Bom dia, meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Barcelona e também a todos aqueles que porventura estejam acessando a este vídeo. Nós estamos em um período de quarentena devido ao Covid-19 e diante disso entendemos, vindo de Deus ao nosso coração, a necessidade de termos esse momento de escola bíblica online. Então, Deus colocou no nosso coração estar estudando a Bíblia com vocês neste período da escola bíblica dominical. E também esse estudo terá continuidade nas quintas-feiras, às 19h45, no nosso tradicional culto de oração e estudo bíblico. E por isso, nós estamos começando nesta manhã um estudo bíblico, um estudo sobre um livro da Bíblia. Vamos estudar o livro de Romanos. Vamos estudar esse precioso livro da Palavra de Deus, uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu a uma das igrejas. O curioso, inicialmente, em relação ao livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, que esta é uma carta que não foi escrita a uma igreja que ele organizou. Paulo não foi o organizador da igreja de Roma, mas encontramos nessa carta um dos mais preciosos conteúdos da palavra de Deus, um dos mais preciosos conteúdos teológicos. Na verdade, os estudiosos afirmam que Romanos é a carta de conteúdo mais teológico, de conteúdo teológico mais profundo, escrita pelo apóstolo Paulo, ou se não, o livro de conteúdo teológico mais rico da palavra de Deus, da Bíblia. Portanto, nós vamos então começar o estudo deste livro. E o estudo de hoje é um estudo preliminar, é um estudo onde nós vamos considerar as questões gerais acerca deste livro, sendo que na semana que vem nós vamos começar a analisar o texto, analisar então o conteúdo bíblico, os ensinamentos que neles se encontram. Portanto, eu queria nesse momento te convidar a orar. Quero ressaltar que estamos orando pela igreja de uma maneira geral. Temos recebido as informações a respeito das necessidades dos irmãos. Essa semana podemos orar em favor do irmão Devair, muito embora não tenhamos conseguido ter contato com ele, mas sabemos do que aconteceu com ele, sabemos do que então ele vivenciou. Também oramos com o irmão Delvecchio, oramos inclusive através do WhatsApp, a transmissão de imagem, podemos então ter um pouquinho mais de contato olho no olho com ele, muito embora fosse pela interface da internet. Estamos orando pela irmã Marcelene. Ontem tivemos uma preocupação com relação à irmã Priscila, filha da irmã Soninha e do irmão Francisco. E se você tem algum pedido de oração, alguma necessidade a compartilhar, compartilhe com a igreja, ligue para o pastor, ligue para a secretaria da igreja e nós estaremos ao seu dispor para orar por você. Então eu queria te convidar a orar nesse momento, a orar nesta hora. Deus querido e amado, nós estamos diante do Senhor e queremos, ó Deus, pedir a orientação sobre aquilo que vamos fazer, ó Senhor Deus, nessas próximas jornadas. Nos ajude, ó Senhor Deus, a entender mais e mais o seu querer, entender a tua palavra e sermos conduzidos pelo teu Santo Espírito, ó Deus, para compartilhar aquilo que tu queres, ó Deus, trazer aos corações. Nós oramos, nós te agradecemos, nós te bendizemos e nós, ó Deus, nos colocamos sob a tua orientação e fazemos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, para início deste estudo, nós queremos dizer que de uma maneira geral, o nosso estudo sobre o livro de Romanos terá como tema o Evangelho da Salvação. O Evangelho da Salvação, essa perspectiva de Evangelho da Salvação é porque a carta aos Romanos tem um conteúdo precioso a respeito da salvação em Cristo Jesus. E nós hoje então estamos no estudo introdutório, que é então o estudo geral sobre a carta de Paulo aos Romanos.
O nosso texto bíblico, o nosso texto devocional está em Romanos, no capítulo 1, versículos de 8 a 15, e o nosso texto bíblico principal é Romanos 1, 16 e 17. Então eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus nesse texto, Romanos capítulo 1, versículos de 8 até o 15. Então, você na sua casa vai me acompanhar na leitura desse texto da palavra de Deus. E ele diz assim: antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha e de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso eu estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Muito bem, então esse é o nosso texto principal. Esse é o nosso texto principal. E o texto áureo, o texto então fundamental, está nos versículos 16 e 17, quando Paulo diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Muito bem, o alvo desta nossa lição é compreender o propósito e as circunstâncias que envolveram a escrita da carta aos Romanos, a influência desta carta e os principais temas e a importância que esta carta tem para a igreja de hoje. Tendo visto esse objetivo, para que nós possamos entender, compreender a carta aos Romanos, nós precisamos conhecer um pouquinho acerca da cidade onde a igreja para a qual a carta foi destinada. Nós precisamos entender um pouquinho acerca dessa cidade. A igreja de Roma, naturalmente, estava localizada na cidade de Roma. A lenda diz que esta cidade foi fundada por dois gêmeos chamados Rômulo e Remo. Entretanto, sob o ponto de vista histórico, a datação que se tem da fundação da cidade de Roma se dá por volta do ano 753 antes de Cristo. Essa cidade era a sede do Império Romano e na época de Paulo era a maior cidade do mundo. Aliás, alguns historiadores afirmam que por volta da época de Paulo, esta cidade tinha cerca de 1 milhão de habitantes. E aí, em sendo sede do Império Romano, o nosso próximo slide informa que esta cidade era, que o Império Romano foi um dos maiores impérios da história. E é não sem motivo que o apóstolo Paulo escreve então em Romanos capítulo 1, versículo número 8. Primeiramente,
ou antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. A razão de Paulo dizer isto decorre do fato de que tudo o que acontecia lá em Roma, sede do Império Romano, o mundo todo acabava por ficar sabendo. Então, nós vemos que Deus é um Deus estratégico. Ele inspira o apóstolo Paulo a escrever esta carta, de modo tal que o conteúdo, os princípios relacionados à salvação venham a ser conhecidos, venham a ser espalhados pelo mundo inteiro. Então, sabendo um pouco, ou rapidamente, abordando essa questão da cidade e do império, nós então vamos entrar um pouquinho no que se refere à igreja em Roma. Roma, a cidade de Roma no Novo Testamento, ela é citada 8 vezes no livro de Atos. Você pode conferir Atos 18, versículo 2, Atos 19, 21, Atos 23, 11, Atos 28, 14 e 16. 2 vezes a própria cidade de Roma é citada na carta de Paulo aos Romanos. Isso acontece no capítulo 1, versículo 7 e no versículo de número 15. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 17, nós encontramos novamente a citação da cidade de Roma. E há outros lugares na Itália que são citados na própria Bíblia. Então, nós, por exemplo, vemos Régio e Puteoli, aparecem em Atos 28, versículo número 13. Vemos também que a Praça de Ápio e 3 Vendas, que eram localidades lá da cidade de Roma, aparecem em Atos 28, versículo número 15. Quando nós vamos olhar o dia de Pentecostes, nós vamos ver então que aparece a ideia ou a citação de Romanos lá no dia de Pentecostes. Lá em Atos, capítulo 2, versículo número 10, nós vemos que uma das populações ou dos povos que estavam ali entre aqueles que assistiram ou que compareceram ou que vivenciaram a experiência do Pentecostes estavam cidadãos romanos. E é bem provável que estes homens e mulheres que estavam ali na cidade de Jerusalém, por ocasião do dia de Pentecostes, é bem provável que eles tenham voltado para a sua cidade e implantado a igreja ali naquela cidade. Aliás, nós vemos que aquele era o único grupo europeu que estava entre os peregrinos ali na cidade de Jerusalém por ocasião do dia de Pentecostes. 50 dias depois da morte de Jesus, aquelas pessoas eram, então, os únicos europeus que são citados nesse dia ali na cidade de Jerusalém. E aí, a partir do século II, a cidade, então, passou a contar com uma significativa população de judeus. Mas alguns poucos judeus habitavam ali na cidade de Roma. Uma pergunta que se faz necessária é: quem fundou a igreja de Roma? Quando a gente vai analisar a história, nós vamos perceber que a data e o fundador da igreja são incertos. Todavia, há alguns dados que mostram que esta igreja estava já presente ali há tempos bem remotos. Em 49 d.C., judeus foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, que ficou, então, depois de 51 a 54, ou melhor, de 41 a 54, exercendo, então, o seu poderio ali, então, como imperador de Roma. Provavelmente, por volta do ano 50 depois de Cristo, o apóstolo Paulo encontrou judeus vindos de Roma, e Paulo estava em Corinto, e ali na Macedônia, e ali então ele conheceu 2 cristãos vindos de Roma.
Atos 18:2 diz assim: ele encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo, então, aproximou-se deles. Mesmo que nós não saibamos quando esta igreja foi organizada, nós podemos perceber que era uma igreja que foi organizada em tempos muito remotos. E aí vamos ver que no ano 60 depois de Cristo, 3 anos depois de Paulo ter escrito esta carta, que na verdade ela é datada de 57 depois de Cristo, então Paulo foi preso, Paulo esteve na sua, que é considerada sua primeira prisão em Roma. Quem eram os membros daquela igreja? A membresia daquela igreja era formada por crentes gentios e crentes vindos do judaísmo, os famosos judaizantes. É interessante perceber que a palavra gentio aparece 23 vezes na carta. E a palavra judeu aparece, ou judeus, aparece 13 vezes. E alguns vêm afirmar, em vista disso, que a maioria da membresia daquela igreja era gentia. Vamos observar Romanos capítulo 1, versículo números 5 e 6, Paulo em sua saudação lhe diz: por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. No capítulo 11, versículo de número 13, o texto bíblico que Paulo escreveu aos Romanos diz o seguinte: estou falando a vocês gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. É interessante então a gente perceber que o chamado de Paulo era o chamado para pregar o evangelho aos gentios, e nos parece, por essa evidência textual, de que Paulo provavelmente estava falando a maioria de uma membresia que era gentia. Como eu disse, um dos objetivos desse estudo é que nós venhamos a avaliar a importância dessa carta para a igreja de hoje. E o nosso próximo slide tem uma aplicação dessa primeira parte. Romanos para hoje. O império que dominava o mundo na época de Jesus é mencionado várias vezes no Novo Testamento. E o Senhor Jesus Cristo não poderia deixar de plantar uma igreja nessa importantíssima e histórica cidade. Deus é estrategista. Por isso, meu irmão, peça a direção dele para cada projeto. Deus tem as melhores estratégias e maior conhecimento. Deus tem uma estratégia para que você possa realizar a obra dele. Qual seria a estratégia nesse tempo de coronavírus? Nosso próximo ponto da lição, nós vamos pensar e vamos discutir, vamos conversar sobre a data e as circunstâncias em que foi escrita essa carta. A data da carta. Como eu já disse anteriormente, esta carta ela foi escrita por volta de 57 a.C. Agora é interessante nós notarmos, lá no capítulo 16, versículo de número 22 da carta de Paulo aos Romanos, que uma leitura rápida pode nos levar a cometer engano. O texto diz assim: eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo a vocês no Senhor. Ora, qual é o problema que nós temos aqui? É que no capítulo 1, no versículo de número 1, ele se apresenta Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus.
E aí ele vai dizer, e aí ele vai evidenciar no versículo 7, que ele está saudando, e que é ele quem é o escritor. A todos que estão em Roma, são amados de Deus, chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aliás, até o versículo de número 17 desse capítulo 1, Paulo ele está colocando-se pessoalmente diante daqueles os destinatários dessa carta. Então, por que Tércio diz que ele escreveu? É porque Tércio era o secretário, Tércio era o amanuense do apóstolo Paulo. A palavra amanuense vem do latim e significa, literalmente, aquele que escreve textos à mão. Então, Tércio era um escrevente, Tércio era o copista. Paulo havia ditado esta carta para que Tércio a escrevesse. Nas últimas cartas de Paulo, Paulo começa a revelar que ele está com um problema de vista. Então, possivelmente, aqui ao escrever a carta dele a Roma, à igreja de Roma, ele já estava sofrendo esse problema em suas vistas. Essa carta, provavelmente, ela foi escrita quando Paulo estava residindo em Corinto. E isso se deduz da referência a Febe, membro da igreja em Secreia, que era Porto de Corinto, isso aparece lá em Atos 16, 1 e 2. A Gaio, como sendo o anfitrião de Paulo, está lá em 1 Coríntios 1, 14. E a Erasto, que aparece em Atos 19, 22 e 2 Timóteo 4, 2. Provavelmente esta carta foi escrita nos 3 meses que Paulo passou lá na Grécia. Aí, como já disse, Gaio tinha sido o seu anfitrião. E este Gaio havia colocado Tércio como o secretário, como o amanuense de Paulo. O próximo slide nos mostra as circunstâncias. Quando a gente lê o livro de Atos, nós percebemos, e quando vamos olhar as datas, vamos confrontar o que está ali escrito com o calendário, nós vamos perceber que de 47 a 57 depois de Cristo, Paulo ele gastou a sua vida em viagens missionárias pela Galácia, pela Macedônia, pela Acaia, pela Ásia. E ele pregou o evangelho, ele fundou e instituiu igrejas em Icônio, em Filipos, em Tessalônica, em Corinto, em Éfeso e outras cidades. A carta aos Romanos revela, lá no capítulo 1, o desejo de Paulo visitar a igreja de Roma. Como já disse no início, igreja que ele não havia organizado. E aí no capítulo 15, versículos 23 e 24, está aí no slide, diz o seguinte: mas agora, não tendo mais campo de atividades nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo. Ou seja, existia um grande anseio no coração de Paulo de visitar a igreja em Roma. Eu queria te convidar a ler Romanos, capítulo 15, versículos de 14 a 29, e nós vamos encontrar aí algumas informações muito preciosas. Então, me acompanhe. Romanos, capítulo 15, versículos de 14 a 29. O texto bíblico diz: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus,
Em meu serviço a Deus, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra, em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais, maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém, arredores e até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho de Cristo onde ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, há de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tive prazer nisso, e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa, de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude das bênçãos de Cristo. Olhe bem, Paulo está dizendo no versículo 23 que ele já tinha cumprido a sua missão nas cidades, nos lugares que margeavam o mar Egeu. Segundo, Paulo tinha planos. Ele tinha planos. O seu plano principal era chegar até a Espanha. Versículo 24. Espanha era a fronteira do mundo conhecido. Mas antes de ir a Roma, ele assinala que ele precisava passar por Jerusalém para levar para lá ofertas que a igreja da Macedônia havia então levantado para ajudar os pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, o apóstolo Paulo, ele sintetiza o roteiro de sua viagem. No versículo número 28, ele escreve assim: assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Ou seja, Jerusalém, Roma, Espanha, eram planos desta viagem missionária de Paulo. A pergunta é, será que esse plano chegou a ser concretizado? Então, após os 2 anos mencionados em Atos 28, 30, Paulo foi libertado. E conforme estava certo que seria mais ou menos isso lá por volta do ano 61, então Paulo, após essa libertação, ele assumiu as viagens e desenvolveu mais 2 anos de ministério na Ásia Menor e na Grécia, entre os anos 62 e 64, quando ele escreveu 1 Timóteo e escreveu Tito. Em 65 depois de Cristo, Paulo ficou preso novamente em Roma, onde ele escreveu a sua última carta, 2 Timóteo 1, 16 e 17. Ele então foi julgado, ele foi condenado e executado. Então o próprio Paulo, nessa carta a Timóteo, ele sabia que o seu fim havia chegado. Em 2 Timóteo 4,6 diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. É verdade, o apóstolo Paulo chegou em Roma. Ele chegou em Roma não do jeito usual, como ele gostaria, mas ele foi para Roma preso e ele então passou 2 períodos de prisão em Roma. Aquele lá do ano 61, onde ele foi liberto logo depois, e fez o seu trabalho missionário de 62 e 64, e depois voltou a ser preso em 65, quando não mais saiu, e foi martirizado pelo imperador Nero.
ali, então, na sua prisão em Roma. Muito bem, vamos pensar na aplicação? Romanos para hoje. A visão missionária de Paulo e seu zelo para com as igrejas são exemplos para todos. Pergunta: como é que está a sua visão missionária? Quantas pessoas têm sido influenciadas por meio da sua visão? É com essa pergunta que nós fazemos a transição para o nosso penúltimo ponto desta nossa lição. E vamos falar sobre a influência de Romanos. Quase todos os eruditos que escrevem acerca da carta de Paulo aos Romanos, eles, na introdução, geralmente, eles reservam um espaço para assinalar testemunhos de muitas pessoas, de pessoas muito importantes na construção do nosso arcabouço, nossa história protestante, nossa história evangélica. Eles escrevem a respeito da influência que esta carta teve na vida de alguns homens muito importantes. Primeira pessoa que nós queremos abordar é Martinho Lutero. Martinho Lutero, a história conta que ele converteu-se com a leitura de Romanos 1, 16 e 17. Martinho Lutero era um monge agostiniano, era professor de teologia na Universidade de Wittenberg e ele expôs Romanos aos seus alunos. E ele diz na sua biografia que ele ansiava muito por compreender a epístola de Paulo aos Romanos. E nada impedia o seu caminho, senão a expressão justiça de Deus. Lutero, ele entendia a expressão justiça de Deus com relação àquela expressão, especialmente do Antigo Testamento, onde a justiça de Deus é a ação de Deus em punir os injustos, ou o justo punindo os injustos. E noite e dia, diz ele, eu refletia até que captei a verdade de que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que eu quero repetir. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E aí nós temos uma citação de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, Lutero diz que esta é aquela justiça pela qual mediante a graça e a pura misericórdia, Deus nos justifica pela fé. E ele diz então, daí por diante, senti-me renascer e atravessar os portais abertos do paraíso. Ele diz, toda a Escritura ganhou um novo significado. E ao passo que antes a justiça de Deus me enchia de ódio, agora se tornara indizivelmente bela e me enchia de maior amor. Esta passagem, diz Lutero, veio a ser para mim a porta de entrada para o céu. As igrejas evangélicas recebem até hoje os benefícios da conversão de Lutero, quando esse estava estudando a carta aos Romanos. John Wesley, o grande fundador do metodismo, que viveu de 1703 a 1791, ele conta que em 24 de maio de 1738, ele visitou de má vontade uma sociedade anglicana. Ele era anglicano, ele era membro da igreja anglicana, que estava reunida na rua de Aldersgate,
onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero da Epístola aos Romanos. E perto das 9 horas, Wesley escreveu em seu diário: enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, senti meu coração aquecer-se estranhamente. Senti que confiava em Cristo e somente em Cristo para a minha salvação. Foi-me dada a certeza de que ele tinha lavado e levado embora os meus pecados, sim, os meus. Ele me salvou da lei, do pecado e da morte. E esse momento crítico da vida de Wesley foi o acontecimento que, mais do que todos os outros, deu início ao avivamento evangélico do século XVIII, do qual ele foi um dos principais líderes. Agora, no século passado e início do nosso século, nós temos a figura de John Stott. John Stott viveu de 1921 a 2011. Muitos de nós já lemos livros de John Stott. E Stott, ele era um estudioso da Bíblia e ele resume o estudo da carta, ele resume o que o estudo da carta aos Romanos produziu em sua vida. Ele disse o seguinte: eu me confesso que desde que me tornei um cristão, e em 1994, ele escreve isso, ele já fazia 56 anos que ele se tornara um cristão, ele diz: eu cultivo como que uma relação de amor e ódio com a Epístola aos Romanos, em virtude dos seus desafios pessoais em relação à alegria e ao sofrimento. Isso começou logo depois que eu me converti, com o capítulo 6. E o meu profundo desejo de experimentar essa tal morte para o pecado que o texto parecia prometer. Durante muitos anos, eu brinquei com a fantasia de que o cristão tem de ser tão insensível ao pecado quanto um cadáver a qualquer estímulo externo. E minha libertação definitiva desta quimera foi selada quando, em 1965, fui convidado a apresentar uma série de exposições bíblicas baseadas em Romanos 5 a 8. Então, ele se viu liberto quando ele compreendeu exatamente o que esse texto de Romanos 6, que está compreendido nesse estudo amplo que ele fez do capítulo 5 ao capítulo número 8, como é que se enfrenta e como é que se vivencia essa vitória sobre o pecado. Aplicando Romanos para hoje. Estudando a carta aos Romanos, você vai descobrir a bênção e o poder que ela tem, quando desafiado a viver a nova vida em Cristo e fortalecido para fazê-lo. Após o estudo de cada lição, aproveite para registrar o que você aprendeu de novo e os desafios de Deus para você. Como o nosso estudo é um estudo preliminar, é um estudo geral, eu queria nesse momento falar para vocês da estrutura geral do livro de Romanos. Isso que aparece no nosso próximo slide. Nós temos aqui uma estrutura simples, elaborada pelo saudoso pastor Ari Veloso, pastor fundador da Igreja Batista do Morumbi, que faleceu no início desse século. Pastor Ari Veloso fez uma série de estudos no livro de Romanos e ele nos apresenta esse esboço, que eu acho um esboço muito simples, muito claro. Antes eu quero ressaltar que há uma divisão muito simples, muito clara no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. Quando nós vamos ver que do capítulo 1 ao capítulo de número 11, nós temos o arcabouço doutrinário, nós temos a parte doutrinária da carta de Paulo aos Romanos. E aí vamos ver que o apóstolo Paulo nunca fala de doutrina sem aplicar o conteúdo doutrinário à vida.
porque a teologia não pode ser estéril, a teologia não pode ser algo simplesmente mecânico ou algo simplesmente para a cabeça, mas a teologia é algo para o coração. Então, portanto, do capítulo 12 ao capítulo 16, nós temos a aplicação da doutrina que nós encontramos do capítulo 1 ao capítulo de número 11. E aí nós vamos ver os 16 capítulos, você pode perceber aí os 16 capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Do capítulo 1 ao capítulo número 3, nós vamos então ver Paulo apresentando o problema. E é o problema do pecado, onde ele vai dizer no capítulo 1 que o gentio peca, no capítulo 2 o judeu peca, no capítulo 3 todos pecaram. Depois nós vamos então ver nos próximos dois capítulos, capítulo 3 e capítulo 4, a solução, que é a fé em Cristo. E aí nós vamos ver que o capítulo 3, da continuidade do capítulo 3, vai nos falar sobre a justificação pela fé, e vamos ter um exemplo de justificação pela fé, que é a justificação de Abraão. Abraão foi justificado pela fé, ou seja, a doutrina da justificação. Capítulos 5, 6, 7 e 8, ele vai falar sobre a vida, ou sobre a nova vida daquele que é justificado pela fé. Capítulo 5 é a vida de paz. Capítulo 6 é a vida de vitória sobre o pecado, a santificação. Capítulo 7 é a vida de lutas. E no capítulo 8 ele vai falar sobre a vida eterna. Capítulo 9, 10 e 11, ele vai falar então em relação a Israel, a história de Israel. Capítulo 9 é sobre a eleição de Israel. E nós vamos encontrar aqui a descrição da doutrina da eleição. E aí nós vamos falar de Israel no passado. Vamos ver a rejeição de Israel, no capítulo de número 10. E aí vamos ver Israel no presente. E vamos ver então, finalmente no capítulo 11, o futuro de Israel. Então Israel no futuro. Como eu disse, capítulos 12 a 16 é a aplicação prática dessa doutrina que vem descrita do capítulo 1 ao capítulo número 11. E aí nós fomos conduzidos a uma nova conduta. Então, capítulo 12, essa conduta é uma conduta de amor. No capítulo 13, esta conduta é uma conduta de obediência. O capítulo 13 é o famoso capítulo que nos fala da obediência às autoridades. No capítulo 14, ele vai falar sobre que esta nova conduta é uma conduta onde há liberdade sem libertinagem. No capítulo 15, nós vamos então ver o exemplo de Jesus e os planos do apóstolo Paulo. E o capítulo 16 é a conclusão, onde nós vamos ver uma lista de membros daquela igreja aos quais Paulo saudava e saudava com muita alegria. Algumas curiosidades nessa estrutura geral. Primeiro, Romanos ele tem 65 citações do Antigo Testamento. O livro mais citado pelo apóstolo Paulo em Romanos é a profecia de Isaías. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os chamados 5 livros da lei, ele é citado 28 vezes na carta de Paulo aos Romanos. Romanos também está entre os 4 livros do Novo Testamento que mais citam o Antigo Testamento. Os outros livros são Mateus, Atos e Hebreus. Paulo cita o profeta Isaías 5 vezes nesta carta. Lá no capítulo 9, versículo 27, no versículo 29. No capítulo 10, nós temos 2 versículos, o versículo 16 e o versículo 20. E o capítulo 15, nós encontramos então Paulo citando Isaías no versículo número 12. Roma é chamada de Babilônia em 1 Pedro 5,13. E a explicação comum é que tanto Roma quanto Babilônia foram lugares onde o povo de Deus sofreu perseguições daqueles que o recebia, ou seja, os seus anfitriões. E Israel é citado 10 vezes entre os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Essas são algumas curiosidades que nós, então, vamos encontrar nessa epístola aos Romanos. Concluindo, Romanos, ele contém o mais rico esboço que Paulo tinha da mensagem cristã.
nós vimos nessa parte de conteúdo que nós colocamos para vocês ali no quadro da estrutura geral, nós vemos então que nós temos um esboço muito rico da mensagem cristã. Ao estudarmos essa carta, e vamos fazê-lo na próxima quinta-feira, vamos começar o capítulo número 1, deixemos que Paulo fale por si mesmo, ao invés de tentarmos fazê-lo dizer aquilo que as antigas tradições ou as novas concepções pretendem que ele diga. Ou seja, o texto precisa falar. Nós precisamos deixar que o texto fale aos nossos corações. Precisamos deixar que o texto fale exatamente aquilo que ele quer falar. Para concluir, então a nossa última aplicação, Romanos para hoje. A visão panorâmica desta carta nos ajuda a compreender os detalhes do texto bíblico. Use essa semana para ler a carta de Paulo aos Romanos. Deixe Deus falar com você. E à medida que você estiver familiarizado com o conteúdo ou familiarizada com o conteúdo, você poderá participar efetivamente das aulas que serão dadas e você vai aproveitar melhor as lições que serão ministradas. Então quero te convidar a orar nesse momento, encerrando assim o estudo desta manhã. Oremos. Deus querido e amado, nós te agradecemos por ter nos permitido estudar a Tua Palavra nesta manhã e te rogamos, ó Deus, para que o Senhor venha a aplicar esta palavra, ó Senhor Deus, aos corações de cada um de nós. Nos ajude nesta jornada que vamos fazer em torno do livro de Romanos, em torno da carta aos Romanos, e que possamos entender Teu plano, Teu projeto, ó Senhor Deus, o Teu plano de salvação para a humanidade. Que sejamos estratégicos, como Paulo foi, em levar esta mensagem preciosa ao centro do mundo à sua época. E que nós possamos, ó Deus, também encontrar estratégias que irradiem a transmissão da mensagem do Teu Evangelho para o mundo inteiro. Oramos no nome de Jesus. Amém.